Boa noite, o meu nome é Inês Galvão e sejam muito bem-vindos ao Jovens e Cidadania. Um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção de uma sociedade digna e justa. Mas para juntos abordarmos temas relacionados com a nossa sociedade, eu conto nesta noite com a ajuda de dois comentadores. Eles que são Nádia Matos, deputada municipal. Muito boa noite, Nádia. Boa noite. E Hugo Africano, licenciado em Gestão. Boa noite, Hugo. Boa noite, Inês. Então eu queria já começar pelo Hugo para pedir que leia um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado, Inês. Eu vou começar por ler o artigo 2º que fala sobre o Estado de Direito Democrático, que diz o seguinte: a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Obrigado, Hugo. Isto porque nesta noite nós vamos abordar um tema relacionado, aliás, com o título mesmo, democracia, Nádia. E é sempre bom fazer esta diferenciação para falar o que é, falar também o que não é. Então eu queria convidar a Nádia a falar um pouco o que é a democracia e o que é que distingue a democracia da ditadura. Exato. Então, como o Hugo começou por ler na nossa Constituição, a democracia é um Estado de Direito democrático. Isto significa que se baseia na vontade popular, portanto o povo é soberano, o povo manda, como nós costumamos dizer, e também na separação de poderes, do poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. No caso do poder legislativo é quem elabora as leis, no poder executivo é quem executa as leis, ou pelo menos deveria ser quem executa as leis, e do poder judicial do ponto de vista de quem tem que fiscalizar se essas leis são executadas ou não. E depois podemos considerar assim, o povo é quem tem o poder de fiscalizar todos os órgãos. Ou seja, o povo, no caso, elege representantes, não é? Portanto, por isso é que é uma democracia. O poder está centralizado num representante que é escolhido pelo povo. Isto significa que o poder não pode, o poder no Estado, o que queiramos dizer, não pode estar centralizado numa instituição só, tem que ser fiscalizado pelo povo também, tem que ser fiscalizado por órgãos, que são a parte destes, como nós vimos, o órgão judicial, por exemplo, e serve para que o cumprimento da democracia em pleno aconteça no país onde está a ser executada. Existem vários tipos de democracias e nós poderíamos agora começar a falar sobre elas, mas acho que não nos levaria a nada, até porque nós estamos a falar no nosso caso específico em Portugal e o que vivemos em Portugal. Nós temos, pelo nosso passado e pela nossa história, sabemos o que não é uma democracia, porque houve um período de Estado Novo, não é? Um período muito tenebroso, aquilo que é uma afronta aos direitos fundamentais de um cidadão, e nós sabemos aquilo que não é. Não sabemos na primeira pessoa porque nós não vivemos nesse tempo, felizmente. Somos, se calhar, os netos e os filhos de quem viveu e experienciou esse tempo. E hoje nós, em Portugal, vivemos um período que celebramos há pouco tempo os 50 anos de Abril, e temos que olhar para a democracia como algo muito frágil. São 50 anos de democracia, mas o que é que isso realmente significa? Será que somos realmente um país livre? Será que somos um país livre de ideias e de ideais, onde não existe o apontar de dedo, o julgamento, onde as pessoas são livres de expor as suas ideias? Eu creio que a democracia muitas vezes é como ter uma piscina em casa. Parece uma ideia muito boa, mas depois ninguém quer fazer manutenção. É muito complicado às vezes lidar com isso. Então, lidar com a democracia, por isso é que eu digo, a democracia não é um assunto só, é algo que nos leva a outros tópicos e a outros assuntos, onde nós falamos sobre a liberdade e tudo mais. E quando nós nos focamos na democracia em Portugal, todos nós vamos dizer, não, 25 de Abril significa a liberdade, significa as pessoas que se uniram, o povo que se uniu, e para mim o 25 de Abril não tem esse significado. Eu acho que o 25 de Abril é um rompimento de um ciclo. É talvez a revolução mais bonita que já existiu, porque apesar de haver obviamente algumas mortes, não houve um derramamento de sangue, e isso nós devemos principalmente às nossas tropas, não é? Que fizeram
foram capazes de traduzir o que é que a luta quer dizer. E muitas vezes a luta não significa que nós tenhamos que arrancar a vida ao outro. É por isto que a democracia é o sistema político, o único sistema político, até à data, se calhar no futuro haverão outros, mas até à data é o único sistema político onde nós podemos retirar do poder um representante sem ter que o matar. Esta é a base democrática. Eu posso escolher um representante e, para o tirar daquele lugar, eu não tenho que o matar. Noutros sistemas políticos isso existe. Então a democracia exige que o povo saiba o seu lugar, que o povo saiba o que é que tem que se fazer e saiba quais são os seus deveres. O povo é quem manda. Nós até temos essa música, né? O povo é quem mais ordena. Mas o que é que isso realmente significa? É por isso que a democracia exige mutações e exige que se adapte à sociedade e exige que a sociedade também se adapte a ela. Não é uma coisa só, não é uma coisa que se possa traduzir de uma forma não se pode traduzir de uma forma só, com uma representação só. Não, a democracia são várias coisas e a primeira de todas eu acho que é a tolerância. Muito bem. E um dos pontos importantes que a Nádia tocou é o papel importante do povo, o papel ativo de cada um de nós enquanto cidadãos portugueses e a União. A União a pensar num objetivo, certo? O bem-estar do nosso país, o bem-estar de todas as pessoas que habitam no nosso país. E então agora, aliás, eu queria comentar uma das notícias que refere que os portugueses com democracia estão cada vez mais insatisfeitos, tanto com a democracia como com os políticos. Isto leva-me a uma pergunta, Hugo. Pegando no que a Nádia falou, pegando na notícia que eu referi, será que nós, neste momento, estamos a viver uma verdadeira democracia em Portugal? Ótima questão. Inês, eu se calhar começo também por já agora que a Nádia falou nisso, falar um bocadinho sobre o que é a ditadura, não é? Porque é exatamente o oposto daquilo que a Nádia disse. Portanto, a ditadura, neste caso, o poder está concentrado numa só instituição, portanto, a Nádia, como referiu bem, a parte legislativa, a parte executiva e a parte judicial estão todas concentradas numa só instituição e, regra geral, essa é uma instituição que também tem a autoridade do seu lado e, portanto, acaba por forçar com que os seus cidadãos não consigam ter o direito, por exemplo, de eleger alguém. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que vamos ter um ditador, que é uma pessoa que fica no poder imensos anos e geralmente passa para a geração futura, filhos ou alguém muito próximo de si, a sua mão direita, e portanto não há efetivamente a oportunidade do povo eleger quem quer para poder mandar no país, digamos assim. Passando agora à tua pergunta, Inês, é assim, é natural. Primeiro nós temos que perceber que a democracia também tem as suas fragilidades. E é importante que os portugueses percebam isso. Nós, por exemplo, acontece muitas vezes haver pessoas que dizem que a democracia, nós éramos melhor antes, não é? Éramos melhores na altura do Estado Novo. O saudosismo. Exatamente. E nós temos que ter a noção, porque, como a Nádia referiu bem, nós somos todos jovens, nós não estávamos cá, então nós não temos a memória do que foi o sofrimento dessas pessoas. Se calhar, no máximo dos máximos, os nossos avós é que têm essa memória. Nem mesmo os nossos pais têm memória de viver esses tempos. E então é importante nós também lembrarmos às pessoas que a democracia, como nós a conhecemos, é o que nos permite viver da maneira que nós gostamos de viver. E, portanto, nós não podemos simplesmente dizer que a democracia não faz sentido ou que antes era melhor, numa altura em que muitas das pessoas que dizem isso nem sequer viveram nessa altura. Ou seja, vivem daquilo que ouvem, não daquilo que viram. Isso é importante. E, portanto, passando desse ponto, então agora para a pergunta. Obviamente que muitas das pessoas deixaram de acreditar, não diria na democracia em si, diria mais, claro, naquilo que são os políticos, nas pessoas que estão à frente da democracia, que dão a cara pela democracia, mais nesse aspecto. E isso é realmente um abre-olhos para os políticos futuros. Os políticos futuros têm que ter a noção que as pessoas, o povo, perdeu a confiança nos políticos. E é preciso que esses políticos se informem com as pessoas, percebam o que é que as pessoas querem, percebam quais é que foram os erros dos políticos passados e tentem ganhar essa confiança de novo para que não possamos perder novamente a democracia que tanto nos custou. Porque apesar de, como a Nádia referiu bem, não ter tido muitas mortes, foram vários anos de várias tentativas para que o Estado Novo fosse abaixo. Portanto, não foi uma coisa de uma noite e aconteceu. Não, foram vários anos, foram várias tentativas, houve muitos presos políticos, houve muitas famílias destruídas por causa do Estado Novo. E nós não podemos esquecer disso. Exatamente. E até, em parte, poderíamos falar aqui, talvez, num conceito assim meio contraditório, de democracia condicional, vá. Sim. Porque está um bocadinho condicionada ao que nós observamos, mas neste sentido, Nádia, eu queria perguntar, então o que é que nós temos que fazer para começar a viver uma democracia plena em Portugal?
Eu acho que o primeiro passo que uma sociedade deve dar é no caminho à instrução. Ou seja, quando nós temos um povo instruído e que sabe, que tem conhecimento de facto do que é que são as leis, do que é a democracia, porque todos falamos em democracia e vivemos num país democrático, etc. Mas as pessoas não sabem o que é que isso significa e muitas vezes não sabem o que é que isso custa. Então eu creio que para nós vivermos uma democracia em pleno, não existem democracias perfeitas e tudo o que é perfeito, uma democracia perfeita assusta-me um bocadinho, não é? Essa ideia de que um país é perfeito não existe. Aliás, os países perfeitos estão muito, muito próximos dos regimes autocratas, que são hoje o nome chique e fancy para o que era a ditadura. Mas eu creio que para se viver realmente a democracia como ela deve ser vivida, eu acho que o primeiro passo foi, como eu disse há pouco, ser tolerante. A tolerância permite-nos discordar de opiniões, sermos de polos contrários, mas de encontrarmos convergências no respeito. Ou seja, nós temos ideias diferentes, podemos ter ideais diferentes, o Parlamento é composto por ideais diferentes, mas nós temos que saber encontrar um ponto de convergência e o ponto é o povo. Nós temos que entender que o Parlamento, não é, que são as pessoas que nos representam, a nível político, obviamente, no sistema político, tem que encontrar pontos que converjam e não só pontos que se divergem uns dos outros e que acabem por gerar mais discussão, ou seja, um mediatismo. E acaba por ir para, se calhar, a arma que mais destrói a democracia, que é o populismo. Então, criarmos, através de assuntos que são problemas, fazermos deles holofotes e focos muito grandes e acabarmos por metralhar a democracia e acabarmos com ela um dia mais tarde. Nós não queremos que isso aconteça. Sabemos os efeitos que é viver num Estado reprimido e onde as pessoas não têm direitos de nada, absolutamente nada. Então eu acho que para nós vivermos uma democracia em pleno é necessário termos memória. Não memória da primeira pessoa, mas memória daquilo que nos é dito, daquilo que nos é contado, daquilo que foi presenciado. E um dia mais tarde, eu acho que ainda não é possível hoje vivermos uma democracia livre de todas essas problemáticas, porque nós ainda temos pessoas que hoje ainda viveram esse tempo do 25 de Abril, que têm represálias, que mantêm arrependimentos, que têm os seus egos muito feridos ainda, e por isso há estes interesses políticos em torno da democracia. Se calhar daqui a uns 70 anos nós vamos olhar... Nós? Sim. Se calhar sim, eu já não sei, mas o futuro, os nossos filhos, etc., vão olhar para o 25 de Abril e vão ver a democracia de uma forma diferente, se não existirem outros modelos democráticos até lá, obviamente, porque já não vão existir essas pessoas que se levantam com os seus grilhões assim ainda muito agarrados no passado e com os seus interesses políticos ainda muito firmes. Eu acho que é por isso que a nossa democracia não é livre, porque o interesse político e a fidelidade muitas vezes aos partidos converge diretamente com aquilo que é o que deveria ser o objetivo de levar o povo para um caminho melhor, para um lugar melhor. Então, enquanto nós não nos libertarmos dessas amarras ideológicas e do passado, vai ser muito difícil nós experienciarmos uma sociedade livre, justa, igualitária, tudo aquilo que são os valores que nós aclamamos como os valores de Abril. Eu acho que até é interessante nós olharmos para aquilo que, no caso do 25 de Abril, eu sou fascinada pelo 25 de Abril e pela democracia, pelo aquele caso único em Portugal, e pelos os agentes do 25 de Abril. O Salgueiro Maia era um jovem, mas ninguém diz que ele era um jovem. Ele tinha 29 anos. E hoje, se nós fizermos a comparação, quando nós dizemos assim, tem 29 anos ou é um jovem, é depreciativo, é quase como, não sabe nada da vida, o que é que ele sabe. Mas aquele homem, que era um homem com 29 anos, a poucas semanas de fazer os 30, mas ele tinha 29 anos, era um jovem, ele rompeu um sistema político, um sistema de autocracia, de ditadura. E ele era um jovem, e isso nos diz hoje a nós, jovens, que nós temos esse mesmo poder. Então aquela célebre frase que ele diz, olha, existem vários tipos de Estados, não é? Existem os Estados socialistas, os Estados capitalistas e o Estado a que isto chegou. Nesta noite solene vamos acabar com o Estado a que isto chegou. Isto é de uma maturidade política, é de uma noção geográfica e do mundo tremenda. Ele não pensou nele, ele pensou no futuro, nas gerações futuras. E eu acho que é isso que nos falta a nós jovens para fazermos realmente a diferença a nível político. Saber o nosso papel na sociedade e intervir a tempo. Exato, é isso atempadamente. Mesmo. Exatamente. Mas antes então de prosseguirmos, eu quero convidar a doutora Luísa a abordar este tema sempre referindo a nossa Constituição da República Portuguesa.
Então, estamos a falar de democracia e Portugal é um Estado democrático. O artigo 1º da Constituição da República diz-nos logo que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular. Muito importante, vontade popular, vontade do povo. E o artigo 2º diz mesmo: a República Portuguesa é um Estado de direito democrático que se baseia na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização políticas democráticas, no respeito e na garantia de efetivação de direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes. Portanto, a República Portuguesa é um Estado de direito democrático. O que é que isto significa? É um Estado de direito porque se funda na Constituição, porque se funda na lei, porque se funda naquilo que aqui está previsto em todos os direitos dos cidadãos. Do mesmo modo, é um Estado de direito democrático. Porquê? Porque assenta na vontade do povo, na vontade soberana. O artigo 3º diz-nos que a soberania una e indivisível reside no povo. O povo é que manda. Quando falamos em democracia, na verdade nós estamos a falar num regime político, que é o que nós temos em Portugal, em que os soberanos é o povo, são os cidadãos portugueses, que delegam parte da sua soberania em alguém que é eleito. Para quê? Para tomar decisões em seu nome e em sua representação. É quase como se fosse passada ali uma procuração para que os governantes, o poder político, possa agir em nome do povo, que são os soberanos. No entanto, isto significa muitas coisas. Em primeiro lugar, se nós formos ao artigo 108 da Constituição, o artigo 108 da Constituição diz-nos que o poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição. E quando falamos em democracia, normalmente o que nós pensamos é no voto. Mas a democracia só se inicia no dia do voto. A democracia continua sempre, porque a democracia acontece todos os dias, quando são tomadas decisões que podem afetar e mudar a vida dos portugueses. Então é muito importante, quando nós falamos em democracia, termos presente que uma das suas características é a participação ativa dos cidadãos. Participação que efetivamente começa no voto, mas o artigo 109 é muito claro, diz: a participação direta e ativa dos homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso aos cargos políticos. Mas temos também, por exemplo, outras formas de exercer e de participar ativamente na nossa democracia. O artigo 45, que nos fala da liberdade do direito de reunião e de manifestação. Os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas em lugares abertos ao público sem necessidade de qualquer autorização. Os cidadãos têm o direito à manifestação. Isto é uma forma de participar na democracia. Artigo 46, que nos fala da liberdade de associação. Os cidadãos têm o direito de livremente e sem dependência de qualquer autorização constituir associações. Temos o artigo 48, que fala da participação na vida pública. Diz-nos que todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio dos representantes eleitos. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objetivamente sobre os atos do governo e demais entidades públicas e de ser informados pelo governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos políticos e dos assuntos públicos. Ou seja, há muitos mecanismos para que a pessoa possa ter uma participação ativa na tomada de decisões. Da mesma forma, a democracia fala-nos de igualdade. Todos os portugueses têm a mesma soberania, todos os portugueses têm o mesmo poder político, todos os portugueses delegam essa soberania, esse poder político na mesma medida. Democracia fala-nos na salvaguarda dos direitos fundamentais, têm que ser cumpridos. Só há democracia se os direitos fundamentais estiverem a funcionar para todos de igual modo. Estado de Direito, já vimos, Constituição, o Estado tem que se subordinar à Constituição, é o que está no artigo 3º, e responsabilização. Uma vez eleitos não significa que o poder político não tenha que ter responsabilização. Tem. O poder político é responsável pelas decisões que toma em nome do povo e o povo pode pedir essa responsabilização, pode pedir esse esclarecimento. Temos, por exemplo, o artigo 52, que nos fala do direito de petição e do direito de ação popular. Todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou coletivamente, aos órgãos de soberania, aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas ou a quaisquer autoridades, petições, representações, reclamações, queixas para a defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis, do interesse geral e, bem assim, o direito de serem informados em prazo razoável sobre o resultado da respectiva apreciação. Portanto, isto é a democracia. O cidadão tem um papel importante na cidadania na medida em que tem que ter uma participação informada, tem que saber quais é que são os seus direitos, tem
tem que votar, tem que se envolver, tem que ser interessado, tem que questionar, tem que ir atrás, tem que fazer valer os seus direitos fundamentais, tem que haver respeito pelas diferenças. Não há democracia se não houver respeito e tem que haver responsabilização. Termino dizendo que por um lado, este é o papel do cidadão, por outro lado, o Estado tem um papel muito importante de garantir o direito fundamental que é defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. Artigo 9º, a linha C. Muito obrigada, doutora, mais uma vez, pelo seu comentário. E nós aqui, continuando na linha que estávamos a falar com a Nádia, na importância do nosso papel enquanto jovens, porque este programa também é para os jovens direcionado. Hugo, quão importante, quão decisivo pode ser o nosso papel, independentemente da nossa idade, na construção de uma sociedade como nós observamos? Obviamente que é muito importante, especialmente nos jovens. Os jovens são as gerações futuras e gostava até de abordar também uma questão que aconteceu nas últimas eleições. Houve muito o apelo ao voto jovem e acho muito bem, até porque era uma das demografias que mais acabava por não participar. Portanto, a taxa de abstenção nos jovens costumava ser bem mais elevada e, portanto, percebe-se o porquê deste envolvimento ou desta petição para que os jovens também acabassem por votar mais, mas também temos que perceber que acaba por ser um bocado de estratégia dos partidos, não é? Porque costuma-se muito dizer que as eleições não se ganham, perdem-se, não é? E, portanto, por parte dos partidos houve também necessidade, porque eles percebem que os jovens não estão a acreditar na política, os jovens não estão a acreditar nos partidos políticos atuais e, portanto, estavam-se a virar para partidos muito mais populistas e, portanto, houve essa necessidade e o que acabamos por ver é que, nas medidas atuais, o Estado ou o Governo acaba por parecer que não está a transmitir a mesma emoção que tinha quando pedia o voto. Ou seja, a emoção que dava para os jovens antes, para pedir o voto, a apelação ao voto, não é tão grande como a emoção a tratar de medidas para ajudar o jovem. Exato. Não é? Portanto, acaba por mostrar, e demonstrar mais uma vez, que quase que é tudo uma questão de estratégia dos partidos tentar perceber ou tentar de receber o voto dos jovens simplesmente porque os jovens estão insatisfeitos. Não é? E não é isso que tem a acontecer. O que tem a acontecer é que eles têm que dar, o Governo neste caso, tem que dar a mesma importância, ou uma importância também relevante, àqueles que são os jovens, porque eles são o futuro do nosso país. E como já foi mencionado em vários programas, muitos deles acabam por desistir do país. Isso não é bom para as nossas gerações futuras. Então tem que haver, nessa perspectiva, pelo menos que o Governo melhore, não é? E tenha mais atenção àqueles que são os problemas atuais dos jovens portugueses. E é importante mesmo transmitirmos para toda a gente que nos está a ouvir, agora especialmente focando na população jovem, informem-se antes de tomar qualquer tipo de decisão. Não vão atrás o meu pai votou sempre aqui, o meu avô sempre votou aqui, ou tomou esta decisão. Informem-se. Nós temos esta possibilidade de saber que a nossa escolha vai ter impacto na formação da nossa sociedade. Nós, jovens, somos o futuro do país e não podemos de maneira nenhuma descartar isso. Exato. Certo, Nádia? Até, aliás, um dos exemplos que referiu, 29 anos e pôde fazer a diferença. Então, Exato. cada um de nós tem este papel importante na formação de uma sociedade. Eu acho que a política e os jovens é quase uma relação de amor, porque os políticos que não têm interesse muito, não têm muito interesse em nós. Uma relação tóxica. É uma relação tóxica, exato. Eu acho que a política está a seguir um rumo, um novo ciclo, está a entrar num novo ciclo. E eu acho que, por conta dessas pessoas que durante muitos anos, são 50 anos de liberdade, portanto de democracia, durante 50 anos subjugaram ainda as suas ideias e aprisionaram o povo nas ideias delas. E não é assim que deve ser. Vivemos uma democracia representativa, então nós temos que ser representados no nosso povo e todos temos diferentes ideias e tudo mais. Eu acho que é muito interessante isto, porque acho que os jovens estão a perceber pela primeira vez em muitos anos, se calhar em 20, de abstenção total, e de alienação também política, que afinal eu tenho uma voz, afinal eu posso fazer diferença aqui, afinal eu importo, mas eu não importo só na altura das eleições, não pode ser, estas medidas são boas, mas deixam-nos com água na boca porque sabem a pouco. É necessário mais, é necessário que sejam efetivas, que resolvam realmente os problemas. Nós não somos uma parte da sociedade, nós somos o futuro da sociedade. Então isto é importante, é se calhar urgente que as pessoas
quem está em exercício de funções de poder entenda e compreenda que nós somos parte da sociedade, somos o futuro dela e eles precisam de nós tanto quanto nós precisamos deles. Então temos que trabalhar todos juntos. Eu acho que isso é o bonito de vivermos num sistema democrático. Certíssimo. Mais uma vez, Hugo e Nádia, muito obrigado pelo vosso comentário. Eu tenho a certeza que nós transmitimos lá para casa a importância do nosso papel, a importância do nosso voto, a importância da nossa decisão. Votar é uma decisão. E então convido a todos os jovens a continuarem a assistir aos nossos programas, também disponíveis no YouTube, a acompanharem-nos no TikTok e no Instagram, a informarem-se também através de toda a informação disponível no site Você é que Decide e nunca se esqueçam, temos um papel muito importante na formação da nossa sociedade. Até à próxima.